A gente vai, nesse webinar aí, apresentar as boas práticas de vapor em microcervejarias. Quando a gente fala de microcervejarias, são aquelas, não vou dizer artesanal, mas são já com um porte industrial, e aí, obviamente, é só escalonar isso para um porte grande, das grandes cervejarias por aí no Brasil. Nós convidamos aí hoje o palestrante Wander Gomes. Ele também tem uma microcervejaria, uma cervejaria artesanal, que ele produz sua cerveja, então tem bastante conhecimento nessa área. E aí, Wander, boa apresentação para ti, espero que todos tenham proveito. À medida que vão tendo dúvidas, por favor, coloquem no chat, a gente vai monitorando e vai respondendo à medida que vai aparecendo as dúvidas aí. Wander, boa apresentação para você. Obrigado, Rodrigo. Bom dia, pessoal. Como o Rodrigo já falou, sou o Wander Gomes, sou consultor da Bermo, atendo a região de Jaraguá do Sul e região metropolitana, assim, né, perto de Blumenau. E eu tenho um bate-papo aí com vocês sobre a utilização de vapor em microcervejarias, e a gente vai falar um pouquinho do processo de produção da cerveja, né, como um todo, e aí a gente vai vendo onde que é possível a gente aplicar, onde que é necessário fazer a aplicação do vapor, né, utilização do vapor, para ter o resultado final, que é a cerveja do nosso copo, né. Então, vamos lá. Wander, se puderes ligar a câmera, fica um pouco mais interativo. Precisa da tua autorização aí, Rodrigo. Tu tens que liberar aí. Que não estou conseguindo, Rodrigo. Segue sem, então, eu não consegui configurar aqui. Tá bom. Então, aqui a gente tem uma vista geral de uma fábrica, né, de uma microcervejaria, onde aqui no lado esquerdo, em cima desse mezanino, a gente tem um tanque que vai armazenado o malte, que mais para frente eu vou explicar o que é cada insumo, né, e cada processo de fabricação. Então, o malte ele vai armazenado nesse tanque que fica em cima do mezanino. Ele tem um moedor, que é onde é feita a moagem do grão, para que a gente consiga extrair os amidos, as enzimas, tudo que a gente precisa de extrair para fazer a produção de cerveja, né? Então, após essa moagem, ele vai para dentro da tina de mostura, que é essa primeira panelinha aqui do lado esquerdo também, onde tem uma tubulação interligando o tanque de grãos com a tina de mostura, né? Então, aqui a gente vai fazer o cozimento desse grão, vai fazer a extração dos açúcares, das enzimas, dos amidos que ele possui, né? E aí vai ter uma transformação da água em mosto, que é a nomenclatura utilizada para esse líquido após o cozimento do grão, né? E aí, depois desse cozimento, a gente vai fazer a filtragem, vai tirar toda a parte sólida, toda a parte do grão, a casca, e vai ficar somente com o líquido, né? E aí, após essa filtragem, a gente faz uma lavagem desse grão também, para extrair melhor os açúcares os açúcares residuais, né, que ficam presos nesses grãos, e vai para a panela de fervura. E aí, na fervura, é onde é feita a adição do lúpulo, que vai conferir amargor, aroma e um sabor característico, vai dependendo de cada lúpulo que vai ser utilizado, né? E aí, após a fervura, ele vai para o resfriamento do mosto, né? Fazendo esse resfriamento, a gente transfere para os tanques de fermentação e maturação. E após isso, tudo isso tem um período, né? Período de fermentação em torno de 4 a 7 dias, dependendo do estilo de cerveja. A maturação, mais 7, 15 dias, às vezes até 30 dias, dependendo do estilo de cerveja que vai ser produzido, né? E aí é feita a pasteurização, se por acaso for envasado em garrafas, em latas, em PET, o pessoal costuma pasteurizar.
E se for fazer o invase em barril, normalmente não é pasteurizado, então vai direto para o barril, né? Então vamos falar um pouquinho dos ingredientes que são utilizados na produção de cerveja. A água, que é o principal ingrediente, é o maior volume, né? Que vai ocupar nossos equipamentos. O malte, que nada mais é do que o grão de cevada, o grão de trigo, que passa por um processo de malteação e aí ele se transforma no malte. O lúpulo, como eu falei anteriormente, é essa florzinha aqui embaixo, verde, que confere aroma, confere sabor, muito característico de cada variedade de lúpulo, né? E a levedura, que é o nosso fermento. Essa levedura, ela vai consumir os açúcares que o malte gerou para a gente durante a mostura e vai transformar esses açúcares em álcool e CO2. E também ele vai conferir algumas características dependendo do tipo de fermento que foi utilizado. A gente vai fazer um estilo de cerveja americano, uma IPA, que a maioria de vocês com certeza conhece. Uma IPA, ela tende a utilizar um fermento neutro para não transferir característica de fermentação para a cerveja, porque o principal da cerveja é o aroma e é o sabor cítrico do lúpulo, né? No caso do estilo American IPA, que é um estilo americano, né? Então aqui a gente tem um pequeno fluxograma da produção de cerveja, como eu falei lá no início, né? Então aqui a gente tem o grão no lado esquerdo superior. Esse grão ele vem do campo, cevada, trigo. Então ele vai para um processo de malteação, onde nesse primeiro estágio ele recebe umidade, né? Ele é imerso em água e aí ele vai começar a sua germinação até chegar na parte de secagem, torrefação. Aí dependendo do tipo de grão que a gente vai querer utilizar, se eu vou querer um grão mais neutro, um grão caramelizado, um grão torrado. Isso tudo varia conforme o estilo de cerveja que a gente vai produzir, né? E aí vem a parte da moagem. Aqui a moagem, ela é feita para quebrar esses grãos, para a gente conseguir extrair o máximo de enzimas, né, de amido que tem dentro dele. E aí vai para todo o processo de mostura, clarificação, a fervura, o whirlpool. O whirlpool é para a gente centralizar, não sei se essa seria a palavra certa, mas depois da fervura, quando a gente adiciona o lúpulo, ele fica alguns particulados sólidos, né? Então, esse whirlpool, a gente faz uma injeção com uma bomba mesmo, uma recirculação desse líquido, né, do mosto, pela lateral da panela, formando um ciclone, né, um cone. E aí, esses sólidos, eles vão ficar no centro da panela. Eles, pela função centrífuga, né, que exerce aqui dentro da panela com esse whirlpool, ele acumula esse trube, que é a nomenclatura utilizada para esses particulados sólidos que ficam no fundo da panela, para não causar entupimento no trocador de calor quando a gente for fazer o resfriamento, né? E aí a gente faz uma retirada pela lateral da panela, onde não tem o contato com esse trube no meio, né? E aí passa por trocador de calor, faz o resfriamento, vem para o tanque de fermentação e maturação. Hoje em dia se utiliza o mesmo tanque normalmente, né, de fermentação e maturação. E aí adicionado o fermento, a levedura, passa para maturação e aí o invase e depois chega na nossa mesa, no nosso copo, né, para a gente fazer o brinde. Então aqui a gente tem alguns estilos de cerveja. A família de cervejas ale, chamada antigamente de alta fermentação, é porque elas são fermentadas em temperaturas mais altas, de 18 a 24 graus, normalmente dependendo do estilo de cerveja produzido, né? E aí as lagers, que é o mais comum, que o pessoal está acostumado, que é a Pilsen, Viena, né? Esses estilos mais leves, elas são consideradas de baixa fermentação
elas são fermentadas a baixas temperaturas, entre 8, 9 e 14 graus, geralmente, né? Dependendo do estilo, tá? E aí, a família Ale, ela tende a ter uma fermentação um pouco mais rápida, por ser uma temperatura mais elevada. Já as lagers, elas têm um tempo de fermentação um pouco mais lento, porque ela tem uma temperatura mais baixa durante o processo de fermentação, né? Então, a gente vai começar a etapa de produção pela maltaria, tá? Que é o processo de transformação dos grãos de cevada e trigo em malte. Então, a gente tem o primeiro processo, que é a maceração, que é onde o grão ele recebe umidade, ele é embebido em água, né? E aí ele começa o processo de germinação. A germinação, ela depois do grão em contato com a água, ele começa os processos enzimáticos e começa a formar essas radículas aqui. Aqui embaixo tem uma linha do tempo, né, do malte. Então ela começa a formar essas radículas, que é um indicador de que o grão tá germinando e que ele vai chegar num certo ponto que a gente vai poder retirar ele da umidade, fazer o processo de secagem e aí passar para a próxima etapa se a gente quiser um malte caramelo, um malte torrado, e aí vai para a torrefação, né? Então, esse processo de secagem, de caramelização ou torrefação, ele confere sabores, aromas, cor, tudo isso transfere para a cerveja, né? Então, a gente vê uma cerveja escura, vamos falar num estilo stout, é uma cerveja negra, né? Marrom escuro para negra, e ela é, no processo de fabricação, utilizado o malte torrado, que é a cor do malte que transfere para o líquido que vai se transformar na nossa cerveja, né? Durante o processo de fabricação dela, tá? Aqui do lado direito é uma malteria de porte grande, e onde esses círculos, né? Esses vários andares, acontece o processo de germinação dos grãos, tá? E aí, após o malte pronto, a gente armazena ele e passa pelo processo de moagem para quebrar esses grãos, para facilitar a extração das enzimas do malte, né, os açúcares. A moagem ideal para o processo cervejeiro, a gente não quer um pó de malte, a gente quer que ele seja partido, quebrado, mas que a casca dele continue intacta ou com o menor rompimento possível, porque essa casca vai ter uma função de filtragem para a gente depois. Ela vai nos ajudar a deixar todo o particulado sólido em um recipiente e transferir o líquido para outro, né? Então, aqui do lado direito, a gente tem um moinho de 6 rolos, que é o moinho mais utilizado na indústria, porque a gente consegue ter várias regulagens de moagem. Então, a gente começa com uma moagem um pouco mais grossa nos 2 primeiros rolos e vai refinando essa moagem até chegar na saída do moedor com o grão na medida que a gente deseja. E feito isso, a gente vai para a sala de braçagem, que é onde a mágica acontece, a transformação do grão, a mistura do grão com a água, com o lúpulo, que vai resultar no nosso mosto cervejeiro, que após isso vai para a fermentação, e aí vamos ter como resultado final a nossa querida cerveja, né? Então, a tina de mostura são nomenclaturas que a gente vai encontrar no mercado, né? Tina de mostura, panela de mostura, tanque de mostura, que é o tanque a tina onde acontece o cozimento do grão, a extração dos açúcares. Aí temos a tina de filtragem, que seria a segunda panela nesse desenho, tá? Ali é feita a filtragem, né? Como o nome já diz, eliminado toda a parte sólida, ela fica armazenada dentro desse tanque, e o líquido é bombeado para as panelas de fervura, e aí esses grãos que ficam dentro da panela depois são retirados por uma boca de inspeção ou por alguma bomba que talvez tenha sido projetada para fazer essa remoção. E aí, após isso, temos o fervedor, né, as tinas de fervura,
Nesse caso aqui, como é uma cozinha quadriblock, são 4 panelas, né? Então, as nomenclaturas para salas de braçagem, né, elas são determinadas pelos fabricantes, mas normalmente a gente tem as cozinhas monoblock, duoblock, que monoblock uma panela, a gente faz todo o processo dentro de uma panela, utilizado normalmente com resistência, aquecimento por resistência, né? E cesto imerso nela com fundo falso, enfim. A duoblock, que são 2 panelas. A triblock, são 3 panelas. E aí a gente tem na triblock, que é uma dos processos, das salas de braçagens mais comuns. Ela tem a tina de mostura, tina de filtragem e uma tina de fervura. E aí a quadriblock, a gente tem 2 tinas de fervura. Isso a gente ganha tempo de processo, né? Porque a gente faz o primeiro processo de mostura, joga para uma panela de fervura, já consegue começar o outro processo de fabricação. Enquanto está fervendo o primeiro mosto na primeira panela de fervura, a gente já consegue finalizar o outro processo, jogar para outra panela de fervura, e assim a gente ganha tempo e produtividade, né? E aí algumas cozinhas um pouco mais modernas, elas têm um fervedor externo, que auxilia no processo de fervura e a gente ganha em volume. Tá? Mais para frente eu vou falar sobre ele também, tá? Então, a mostura. A mostura nada mais é do que uma mistura de água e malte, conforme eu já havia dito, né? Esse processo é feito para realizar a extração do amido do malte, das enzimas, que vão ser amidos fermentáveis e não fermentáveis. Isso acontece, essa diferença entre amidos fermentáveis e não fermentáveis, por conta das rampas de aquecimento, tá? Então, assim, vamos supor que a gente vai aquecer a água até 35, 40 graus, vai arriar o malte, vai colocar o malte dentro da nossa panela, e aí vai começar todo o processo de produção. Então, a gente vai subir temperatura em torno de 1 grau por minuto depois que o grão estiver dentro da água, tá? Porque a gente não quer um aquecimento muito rápido, porque pode acontecer uma caramelização desse líquido, como tem açúcar ali dentro, né? Ele pode acontecer essa reação e caramelizar, tá? A gente não quer isso. Então, aí a gente faz essa subida de temperatura gradativa, 1 grau por minuto, até atingir a temperatura desejada de mostura. Por exemplo, vamos fazer uma parada proteica para extrair proteína do grão, para a gente ter uma espuma de melhor qualidade, de melhor densidade, né? De melhor formação, de persistência. E a gente faz uma parada proteica em, sei lá, em 50, 52 graus, faz essa extração durante 10, 15 minutos, mantendo a temperatura, e aí a gente começa a subir gradativo até 60 graus, 62. Aí depende da receita do mestre cervejeiro, né? Que ele vai determinar conforme o resultado final da cerveja, certo? Então, esses açúcares fermentáveis, eles são retirados na beta-amilase, que é a nomenclatura dada para esse tipo de processo, né? Que ocorre entre 55 e 65, 66 graus, mais ou menos, tá? Que são os açúcares fermentáveis. E aí, a alfa-amilase, que ocorre em temperaturas mais altas, entre 68 e 72, 74 graus, ele tem a função de remover, de dissolver na água os açúcares não fermentáveis, tá? Então, nesse processo é utilizado o vapor em baixa pressão, em torno de 2 a 4 bar. Normalmente, as tinas de mostura, de fervura, elas são serpentinadas, né? Então, tem serpentinas dentro delas, onde passa o vapor e faz essa troca térmica para fazer o aquecimento do líquido lá dentro, né? Então, essas serpentinas, elas não podem ser muito grossas, porque aí a gente ocupa muito espaço, e também não podem ser muito finas, porque dela perde resistência, né? Então, tem que ter um meio termo aí, por isso a gente trabalha com pressões mais baixas, para que essa serpentina suporte a pressão também, né? E aí, a parte de drenagem de condensado, durante o processo de aquecimento, a gente tem uma troca térmica, né? Então, esse vapor entra na serpentina, a serpentina está em contato com o líquido, com a água, o mosto,
e aí existe uma troca térmica e o vapor ele condensa, ele vira líquido, né? Então, com essa condensação, a gente precisa remover esse líquido de dentro da serpentina, porque esse líquido ele já tem pouca energia, não tem, né, o vapor, como um gás, ele possui mais energia. Então, a gente tem que remover isso lá de dentro com um purgador, que é o equipamento ideal utilizado para fazer essa drenagem, purgador tipo boia, para que o vapor em gás, né, a alta temperatura entre na serpentina e faça o processo de aquecimento de troca térmica, né? Então aqui a gente tem um desenho esquemático de como seria a instalação para ter a injeção de vapor e a drenagem de condensado na tina de mostura, né? Então a gente vem com o vapor da nossa caldeira, do nosso gerador de vapor, aí depende da fábrica, né, da disposição que vocês têm. Mas aí o vapor ele chega até próximo do equipamento, entra pelo nosso separador de umidade, para que a gente tenha um título do vapor mais alto, um vapor de melhor qualidade, né? Um vapor sem umidade. E aí vai para a nossa válvula redutora de pressão. Por exemplo, se a nossa caldeira trabalha com 10 bar de pressão, com 10 quilos de pressão, a gente precisa reduzir em torno de 2 a 4 bar. Aí vai depender da especificação da serpentina, né, recomendado pelo fabricante. Então, a gente reduz essa pressão de 10 para 3 bar, vamos usar um meio termo. Uma válvula de segurança para garantir que essa pressão não ultrapasse 3 bar e meio, 4 bar, seria a pressão que a serpentina suportaria, né, de acordo com o fabricante. Sempre é bom ressaltar isso, né? Quem determina a pressão máxima de trabalho admissível da serpentina é o fabricante do equipamento, tá? Então a gente sempre tem que tomar esse cuidado. E aí a válvula de segurança vai garantir que essa pressão, em caso de falha da válvula redutora de pressão, a segurança garante que não ultrapasse a pressão máxima que a serpentina suporta, tá? E aí a gente tem uma válvula de controle para controlar a temperatura. Ela vai ser comunicada com um sensor que vai estar imerso no mosto, né? Um sensor tipo PT100, com haste, vai estar em contato direto com o mosto e vai estar comunicando com o painel, com o CLP, enfim, né? Um controlador de temperatura, e sempre comunicando com a válvula para fazer abertura e fechamento dela conforme necessidade de temperatura, certo? Por exemplo, se a nossa temperatura começa a baixar dentro da tina de mostura, o sensor envia um sinal para o painel comunica com a válvula e manda ela abrir mais um pouco, porque a gente tem necessidade de vapor para que continue mantendo esse mosto aquecido a uma temperatura determinada, né? E aí esse vapor ele entra na tina, faz a troca térmica e sai pela linha de retorno de condensado. Para drenagem de equipamentos, a gente sempre recomenda a instalação de purgadores tipo boia, porque ele tem uma descarga contínua de condensado e ele trabalha por nível. Então, se tem nível de líquido, ele libera a passagem e expulsa esse líquido de dentro da serpentina. Se a gente não tem líquido, se só está vindo vapor, se não teve troca térmica, não teve condensação, só está vindo vapor, ele entende que não precisa abrir, então ele fica fechadinho ali e a gente não tem desperdício de vapor, tá? Aqui a gente tem um demonstrativo, são valores ilustrativos, né? A gente tem que analisar sempre caso a caso, mas é mais ou menos do consumo de vapor no aquecimento inicial do processo de mostura. Nesse caso, a gente tem apenas líquido, apenas água, desculpa. A gente não arriou o malte ainda, né? Porque a gente precisa que a água esteja a uma certa temperatura para que a gente arreie o malte e comece o processo de produção. Então, aqui, a gente tem nosso cálculo de consumo de vapor, MCP ΔT. Então, eu considerei aqui nesse cálculo, tá? A massa do fluido, 1.200 litros de água. O calor específico da água, consideramos 1. E o ΔT, que seria a diferença de temperatura que a água está no momento que ela entrou na panela,
a 20 graus, temperatura ambiente, e a temperatura que a gente quer atingir, que seriam 45 graus. Então, fazendo essa conta, a gente tem um ΔT de 25 graus, certo? E aí, aqui embaixo, um tempo de 15 minutos de aquecimento. O calor latente do vapor a 3 bar. Olhando na tabela de vapor saturado, deixa eu voltar aqui. Na tabela de vapor saturado a 3 bar, o calor latente do vapor é 509,3. Então, a gente usa, como a gente está reduzindo a pressão do vapor de 10 para 3, a gente tem que usar esse calor latente porque é a energia que a gente vai ter durante a nossa troca térmica, né? E o título do vapor, que é a qualidade dele. Quanto mais próximo de 1, mais seco é o vapor, ou seja, menos umidade a gente tem. Então, a gente sempre considera em torno de 10% de umidade dentro do vapor, por mais que a gente usou um separador de umidade e tal. Então, como referência de cálculo, a gente usa como se o vapor tivesse 90% 10% de umidade, desculpa. Então, a gente, fazendo essa conta, a gente chega num consumo de vapor de 436 quilos por hora, tá? Para fazer esse aquecimento inicial. Durante o processo de mostura, o consumo de vapor ele é menor porque a gente tem as rampas e patamares, né? E o aquecimento ele deve ser feito de 1 grau por minuto. Então, aqui a gente considera quanto mais rápido, melhor fazer o aquecimento. A água entra a 20 graus, se subir em 5 minutos para até 45, show de bola, eu ganho produtividade, né? Então, a gente tem que sempre ter o bom senso de chegar num cálculo, num meio termo, para que a gente não precise de um equipamento, um gerador de vapor, uma caldeira muito grande, ou que a gente não comprometa outros setores da fábrica nesse processo, pedindo muito vapor para a gente aquecer muito rápido, né? Então, é sempre bom a gente ter um pouco de bom senso e procurar ajuda. A Bermo está à disposição, né, para auxiliar nesses cálculos durante o processo de fabricação aí, na aquisição de equipamentos. A Bermo está à total disposição para ajudar vocês, tá? E aí, finalizado o processo de mostura, a gente já passou pelo processo de beta-amilase, extraiu os açúcares fermentáveis, tivemos a alfa-amilase, os açúcares não fermentáveis, e eu acabei esquecendo de comentar que a gente tem um mash out durante o processo de fabricação também. O mash out é a inativação das enzimas. Tá? Então, a gente produziu o mosto, fez a extração dos açúcares fermentáveis, não fermentáveis, durante um período de 1 hora, 2 horas, isso varia conforme a quantidade de malte, a receita, né? E aí a gente precisa inativar essas enzimas. Então, a gente sobe a temperatura do mosto até 78 graus e faz essa inativação durante uns 15 minutos, entre 10 e 15 minutos, geralmente a gente já consegue inativar, né? E aí a gente parte para a próxima etapa. Então, a próxima etapa é a filtragem. A gente transfere o grão e o líquido para uma outra panela, que seria a tina de filtragem, e aí a gente vai separar os líquidos, a parte líquida da parte sólida, que seriam os grãos, né? E como eu comentei lá no início, na parte de moagem, a gente precisa da casca ela o mais inteira possível, porque ela forma uma cama, um leito filtrante, que vai deixar com que a água escoe entre os grãos, extraia, retire o máximo de açúcar residual que ficou nesse grão, e ela vai fazendo ajuda com esse leito filtrante, ajuda a filtrar as partes sólidas que acabam desprendendo desse grão, que ainda a parte interna do grão ali, os amidos, né? Ele não deixa descer para a parte que a gente vai transferir para a próxima panela de fervura, tá? E aí, nessa parte de filtragem, a gente tem adição de água limpa. A gente não recircula o próprio mosto, né? É coletado uma água cervejeira, já aquecida, em torno de 78, 80 graus, e feito essa filtragem com água limpa
e acaba adicionando mais volume para o nosso mosto, né? Feito a filtragem, a gente vem para a parte de fervura. Na fervura, como eu comentei antes, vem somente a parte líquida, o sólido fica na panela de filtragem, certo? Então, nessa etapa, a gente aumenta a concentração do nosso mosto, que seria a densidade dele, né? Durante o processo de fervura, porque a gente tem uma evaporação da água. A evaporação, ela acaba concentrando o nosso líquido, os açúcares, aumentando a densidade do nosso mosto cervejeiro. Essa densidade, ela é diretamente proporcional à formação de álcool na cerveja depois, durante o processo de fermentação, tá? Então, dependendo do nível de densidade da cerveja, se for uma densidade em torno de 1050 OG, que é a nomenclatura utilizada para densidade, ou Brix, né? As cervejarias usam muito Brix, então ele varia conforme esse número, o teor alcoólico correspondente no final da cerveja, tá? E aí, durante o processo de fervura, a gente elimina possíveis bactérias e contaminantes, né? Feito a adição de lúpulo. O lúpulo é aquela plantinha verde que a gente viu lá no início. Ele vai conferir aromas, sabores para nossa cerveja, e aí ele confere amargor também. Dependendo do tipo de lúpulo e da etapa que ele é utilizado, ele vai trazer o amargor para nossa cerveja, no caso de estilos, como eu comentei antes, American IPA, que é um estilo com amargor um pouco mais elevado. Então, se a gente quer uma cerveja Pilsen que tem um amargor mais leve, a gente usa menos lúpulo, outro tipo de lúpulo, né, que seja com um nível de amargor um pouco mais baixo, certo? E a fervura, ela deve ocorrer no mínimo de 60 minutos, tá? Para a gente ter essa sanitização, essa esterilização do mosto, né? Talvez não seja essa palavra certa, mas a gente vai esterilizar esse mosto durante esse período de fervura. Vai ter uma taxa de evaporação em torno de 10% normalmente. Aí também depende de equipamentos, e o pessoal que trabalha diretamente com isso tem os dados mais precisos, né? Mas essa taxa de evaporação, ela vai reduzir o nosso volume de líquido, né? O nosso volume de mosto. E com isso a gente acaba tendo um ajuste de densidade, que seria a quantidade de açúcares disponíveis no nosso mosto, né? Durante o processo de fervura, o aquecimento ele também é realizado com injeção indireta de vapor, normalmente com panelas com serpentinas dentro das tinas, né? Ou panelas encamisadas, tá? E como eu comentei lá na parte das salas de braçagens, alguns equipamentos eles vêm com um fervedor externo. Esse fervedor externo nada mais é do que um trocador de calor, com injeção de vapor, né? E ele pega o nosso mosto, bombeado para ele ferve o mosto dentro desse trocador de calor e retorna para a nossa tina o mosto já fervido e fica recirculando durante esse período de 1 hora, né? Com isso, a gente ganha em volume dentro da nossa panela de fervura, da nossa tina. Porque durante o processo de fervura, a gente tem formação de espuma, tem o borbulhamento, né, da própria fervura. Então, a gente fazendo essa fervura externamente, a gente consegue aproveitar um pouco mais a capacidade da nossa panela de fervura. Então, nosso volume de mosto acaba sendo um pouco maior e a gente tem ganho de produtividade, né? Da mesma maneira que nas tinas de mostura a gente precisa trabalhar com vapor em baixa pressão, na tina de fervura também, porque ela também é serpentinada ou encamisada, e aí o fabricante determina qual é a pressão ideal de trabalho desse trocador de calor, dessa serpentina, né? Então, o mesmo esquema, a mesma estação redutora de pressão que a gente utilizou lá na tina de mostura, a gente vai utilizar na tina de fervura,
A válvula ela pode ser dimensionada para atender as duas necessidades, e aí cada panela, cada tina, necessita ter uma válvula de controle de temperatura dedicada, certo? Então, para a nossa tina de mostura, a gente vai ter uma válvula de controle, para fervura, outra válvula de controle, porque elas trabalham com temperaturas diferentes e em tempos diferentes, né? E o processo de drenagem do condensado é o mesmo, porque a gente tem troca térmica dentro da panela, então a gente tem condensação de vapor, precisa eliminar esse condensado porque ele acaba prejudicando a nossa troca térmica, né? Então, durante o processo de fervura, a gente transferiu o mosto lá da tina de filtragem para a fervura, e ele vem a uma temperatura em torno de 78, 80 graus, e a gente precisa fazer esse aquecimento até 100 graus a temperatura de ebulição, né? Então, eu considerei aqui, a efeito de cálculo, um volume de 2.500 litros. Como a gente tem um aproveitamento maior da panela, como só tem líquido, né? Então, a gente tem essa possibilidade. E aí, fazendo os cálculos de MCP ΔT, a gente vai ter o consumo de vapor. Nossa massa, 2.500 litros de mosto. O mosto, a gente considera a massa, o calor específico dele similar ao da água, então 1. E o ΔT, que seria a temperatura final desejada, 100 graus, e a temperatura inicial que esse mosto entrou na nossa panela de fervura, né? Então, a gente tem um delta aí de 22 graus. O tempo também, quanto mais rápido, melhor, mas a gente não precisa fazer esse aquecimento de 1 grau por minuto, que nem no processo de mostura, mas também a gente não pode aquecer muito rápido, senão a gente já tem formação de açúcares, né, nesse mosto, a gente vai ter caramelização, e isso a gente não quer para a característica da cerveja, né? Então a gente usou o calor latente do vapor a 3 bar novamente, 509,8, e o título do vapor a 0,9, seria 90% o título dele. Então, fazendo a continha, a gente chega num consumo de vapor de 800 quilos por hora. Vejam que o consumo de vapor na fervura, como a gente tem um volume maior de líquido, o consumo de vapor, logicamente, é maior, né? Do que na nossa mostura, que a gente tem um volume praticamente metade do volume, porque a gente tem adição de grãos depois que vão acrescentar uma massa dentro da panela, né? Feita a fervura, a gente parte para o resfriamento do mosto, né? O resfriamento do mosto, ele deve ser feito o mais rápido possível, porque a gente está baixando a temperatura, e quando a gente baixa a temperatura, a gente abre precedentes para contaminantes, né? Para micro-organismos, bactérias, que possam afetar diretamente a qualidade da nossa cerveja. Esse resfriamento é feito para a temperatura o mais próximo possível da temperatura de fermentação do mosto. Então, o fermento, a levedura, ela tem uma faixa de temperatura de trabalho. Por exemplo, um fermento do estilo ale, né, de alta fermentação, ele trabalha com temperaturas entre 18 e 24 graus, mais ou menos. Então, a gente tem que resfriar o nosso mosto o mais próximo disso possível, porque se eu resfriar o mosto acima de 24 graus, eu posso estar matando as leveduras e eu não vou ter a quantidade necessária, ideal, para fazer fermentação de qualidade, né? E se eu resfriar demais esse mosto abaixo dos 18 graus, 15, 10 graus, eu acabo matando as leveduras ou inativando elas, porque elas, vamos supor que elas ficam com frio, né? Com a temperatura mais baixa, e acaba não tendo o rendimento necessário, então a gente não vai ter a quantidade de células necessárias para a fermentação, isso vai acarretar diretamente na qualidade da cerveja. O trocador de calor mais utilizado é o trocador a placas,
todo ele padrão sanitário, tá? As placas em aço inox 316, as juntas de vedação em EPDM ou NBR, são borrachas, mas essas borrachas, elas são, dependendo do fabricante, elas são autorizadas, né, homologadas pela FDA, que é o órgão regulador dos Estados Unidos, para a linha alimentícia e farmacêutica, né? Então, a Bermo, ela dispõe dessa certificação, tá? As juntas que a Bermo trabalha têm essa certificação. Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. A gente, tendo a certificação, está dentro das normativas, né? Então, ela não corre o risco de ter algum tipo de contaminação no mosto cervejeiro, tá? A espessura das chapas do nosso trocador de calor também, ela é mais reforçada, por questão, a pressão de trabalho do trocador de calor é relativamente baixa, né? Em torno de 2, 3 bar de pressão. Mas a gente opta por ter a estrutura do trocador mais reforçada por questão de manutenção, de estética. Então, para manutenção, fica muito mais fácil a gente trabalhar com um equipamento mais robusto, né? A gente sabe que às vezes na correria não tem aquele cuidado necessário. Então, se a gente tem uma chapa ou uma barra roscada, alguma coisa um pouco mais fina, mais frágil, acaba acontecendo algum problema pode danificar, pode entortar com mais facilidade, e aí a gente acaba perdendo tempo, acaba perdendo produtividade, né? Então, por isso a Bermo opta por trabalhar com um equipamento um pouco mais robusto para dar essa segurança para vocês durante o processo de manutenção do trocador, de limpeza, né? Que vocês vão precisar abrir, fazer uma limpeza e fechar ele novamente, né? O trocador de calor a placas, como ele trabalha com juntas de vedação, ele tem um risco de vazamento se tu não tiver com um aperto ideal para fazer esse ajuste dele, né? Então, quando a gente vai fazer uma manutenção, uma limpeza ou a própria montagem dele, existe um aperto mínimo para ser realizado, onde a gente tem certeza de que as juntas vão estar todas encostadas com as placas, fazendo a vedação, né? Aí a gente tem 2 modelos de trocador de calor que são bastante utilizados em cervejarias. Um deles é o simples estágio, que é onde a gente tem apenas uma passagem de água em mosto. Por exemplo, o mosto entra de um lado a 98 graus, saindo da nossa panela de fervura, e aí do outro lado a gente tem a entrada de água gelada a 5 graus, a 10 graus, dependendo da temperatura que a gente quer resfriar esse mosto, né? Por exemplo, se a gente vai resfriar o mosto para 9 graus, que seria uma temperatura de fermentação lager, né? Então, a gente precisa ter a nossa água de resfriamento a 5 graus para ter uma margem de trabalho aí tranquila, que a gente não precise dimensionar um trocador de calor muito grande, tá? Então, a gente utiliza essa água refrigerada, não necessita ter um fluido anticongelante, porque a água não vai estar a temperatura negativa, né? Só que, em contrapartida, a gente, fazendo esse processo de resfriamento em um estágio só, a gente tem uma carga térmica maior do que se a gente fizer o resfriamento em 2 estágios. No próximo slide eu vou comentar sobre o duplo estágio, vocês vão entender um pouco melhor, tá? Então, essa água que a gente vai utilizar no resfriamento do mosto no simples estágio, ela pode ser reaproveitada e reutilizada no processo de mostura, tá? Então, essa água ela vai entrar a 5 graus no nosso trocador de calor, vai fazer o resfriamento do mosto e vai sair uma temperatura elevada, temperatura X, 60, 70, 80 graus, vai depender do dimensionamento do trocador de calor, né? Então, como essa água já vai sair quente, a gente armazena ela em um tanque de água quente e aproveita essa energia, economiza vapor, né? Então, a gente aproveita essa energia da troca térmica para ter uma água quente para os próximos processos de fabricação do mosto, de filtragem, qualquer outro processo dentro da fábrica que necessite de água quente, né?
E nesse caso do trocador de calor simples estágio, normalmente o equipamento que vai gerar água gelada para mim, ele vai ser dedicado para o trocador de calor. Porque como a gente vai trabalhar com temperatura positiva, eu não consigo utilizar esse chiller para manter a minha adega, os meus tanques de fermentação e maturação, durante o processo de maturação da cerveja, eu não consigo manter eles a 0 graus, né? Porque o meu chiller vai estar trabalhando com água a 5 graus. Então, eu vou ter que ter um equipamento para gerar água gelada para o meu trocador de calor e um equipamento para gerar água gelada para a minha adega, para os meus tanques de maturação, né? Já no trocador de calor duplo estágio, a gente consegue ter um equipamento, um chiller, né, para utilizar no resfriamento do mosto e para a adega, para os tanques de fermentação e maturação, porque ele trabalha com temperatura negativa, a menos 4 graus, normalmente, menos 4, menos 5, menos 10, aí depende de fabricante, de necessidade, né? E a gente consegue aproveitar o mesmo equipamento para as duas aplicações, tá? Então, nesse caso, a gente usa no primeiro estágio do trocador de calor água cervejeira, água tratada, porque a gente vai reaproveitar ela, no mesmo caso do simples estágio, né? A gente vai fazer a primeira derrubada de temperatura vai ser com água da rede, só que tratada para o meu processo cervejeiro. Então, eu resfrio esse mosto de 98 para 45 graus, normalmente 40, 45, tudo depende da especificação, né, do cálculo do trocador de calor. E aí, essa água ela vai sair do primeiro estágio a uma temperatura elevada, 70, 80 graus, de novo, conforme a especificação do trocador de calor. E essa água eu reaproveito depois. E no segundo estágio, eu vou usar o meu fluido anticongelante, porque eu trabalho com temperaturas negativas, né? E teve aquele caso do etileno glicol, enfim, né? Lá em Minas Gerais, que teve vazamento e tal. Então, hoje as cervejarias estão usando álcool de cereais, propileno glicol, alguns fluidos anticongelantes que são próprios para a indústria alimentícia, né? Então, a gente faz esse resfriamento com o fluido anticongelante, retorna esse fluido anticongelante, esse líquido, né, para um tanque de termoacumulação. O chiller ele vai gerar água gelada, menos 4 graus, a gente vai ter um tanque de armazenamento, onde a gente vai ter um volume X, dependendo do cálculo necessário, né, de consumo necessário. Esse volume X vai ficar recirculando ali dentro do tanque, mantendo temperatura, e quando eu precisar dessa água gelada, jogando para o trocador de calor, simplesmente chaveio uma bomba, né? Essa bomba joga o líquido para dentro do trocador, faz o resfriamento e devolve esse líquido aquecido a 5, 10 graus positivos, devolve para esse mesmo tanque pela parte superior, fazendo a mistura, deixando o líquido lá dentro homogêneo e resfriando essa água de novo, tá? Aqui tem um esquema, um fluxograma do funcionamento do trocador de calor duplo estágio. A entrada do mosto, aqui é ilustrativo, né? Uma imagem não específica para esses casos que eu comentei, né? Mas o mosto ele entra a 96 graus, desculpa, no trocador de calor, resfria no primeiro estágio com água cervejeira até 30 graus e depois resfria com água da solução de fluido anticongelante, resfria até 9 graus, que é a temperatura de fermentação da lager que eu especifiquei que eu quero fermentar minha cerveja, né? E a minha água cervejeira entrou a 20 graus no trocador de calor e saiu a 61. Aqui está usando uma proporção de 1,5 vezes, tá? Então, eu tenho 1.000 litros hora de mosto e 1.500 litros hora de água. A Bermo, a gente, a título de referência, assim, normalmente utiliza a relação de 1:1 no primeiro estágio, né? 1.000 litros de mosto, 1.000 litros de água, tá? Normalmente, né? Salvo alguns casos que, dependendo
de viabilidade de projeto e tal. E no segundo estágio, com fluido anticongelante, a gente utiliza uma proporção de 2:1, ou seja, 1.000 litros de mosto, 2.000 litros de fluido anticongelante, né? Essas quantidades, esses volumes de líquidos que fazem o resfriamento, né, da água cervejeira e do anticongelante, ela interfere diretamente na quantidade de placas do meu trocador de calor. Então, se eu tiver muito, por exemplo, no primeiro estágio, eu vou ter 1.000 litros de mosto e 4.000 litros de água cervejeira para fazer o resfriamento. Show de bola, vou ter um trocador de calor menor, com menos placas. Mas talvez eu não vou ter o consumo para esses 4.000 litros de água. Então, de novo, entra o bom senso, né? A gente considera um valor X e aí conversa com o cervejeiro, com o proprietário da cerveja, com o mestre cervejeiro, qual é a real necessidade dele, né? Então, a gente tem essa flexibilidade pensando em não desperdiçar uma água, né, uma energia desnecessária, né? E esse mesmo tanque que recebe a água com fluido anticongelante, ela atende o trocador de calor e a nossa adega, né, os tanques de fermentação e maturação. Em alguns casos, existem válvulas que fazem essa troca de necessidade, né? Por exemplo, eu vou resfriar o meu mosto, então eu fecho o envio de líquido para a nossa adega e abro a válvula que vai para o nosso trocador de calor, para a gente não ter uma interferência caso o nosso tanque de solução ele suba a temperatura. Por exemplo, eu preciso de 0 graus nos meus tanques de maturação. Se o meu fluido aqui dentro do tanque estiver a 5 graus, eu vou começar a aquecer os meus tanques de maturação, e eu não quero isso. Então, a gente faz esse isolamento, né? Essa seleção de saídas para não ocorrer esse tipo de problema, né? E aí, o nosso tanque de água quente, que eu comentei, que recebe a água do nosso primeiro estágio do trocador de calor, ou no início de processo, ele vai aquecer a água para a gente utilizar na mostura, né? Ele também é normalmente aquecido por injeção indireta de vapor, serpentina ou encamisado. Ele mantém a água cervejeira aquecida, fica recirculando essa água ali, sempre com injeção de vapor, para manter a temperatura desejada, especificada pelo operador, né? Normalmente é utilizado válvula on-off, aberta ou fechada para entrada de vapor, ou a válvula abre toda ou fecha toda, né? Onde nesse processo a gente não tem um controle de temperatura muito preciso, não tem necessidade de manter a temperatura exata em 70 graus. Pode variar 5 graus para mais ou para menos. Então, a válvula de entrada de vapor com função on-off, ela é mais em conta e atende a necessidade, né? E também a gente precisa fazer a drenagem de condensado por meio de purgador, né? Os tanques de fermentação recebem o nosso mosto após o resfriamento, né? Então, dentro dele é feita a adição da levedura de fermento e aí vai começar o processo de transformação de açúcares em álcool e CO2. E esse processo ele também traz características de sabor e aroma para a nossa cerveja. Tá? E por se tratar de um tanque, ele precisa ter uma válvula de alívio para fazer a extração de CO2 durante o processo de fermentação, para não pressurizar o tanque. E esse CO2, a gente, normalmente, o excesso dele é extraído, né, do tanque, e alguma coisa, às vezes, é aproveitado para o processo de carbonatação da cerveja futuramente. Aí, né? A maturação é onde acontece o processo de acabamento da cerveja, né? A cerveja fermentou, eu preciso decantar os sólidos da fermentação, de levedura, algum particulado que talvez veio no mosto ainda, eu preciso decantar isso para deixar minha cerveja mais limpa, né? Entre aspas.
E essa decantação ocorre a baixa temperatura, em torno de 0 graus. Esses tanques eles são encamisados e aí recebem aquele fluido refrigerante anticongelante que a gente comentou anteriormente, para manter essa temperatura estável durante um período X, que é o período de maturação da cerveja do estilo desejado, o estilo que está em produção, né? E a carbonatação da cerveja também, algumas vezes, normalmente é feita dentro do tanque de maturação, tá? E dentro desse tanque é feito o arredondamento da cerveja também, que é o processo de maturação natural, né? Uma cerveja, depois de fermentada, ela é considerada uma cerveja verde, né? E aí a gente matura ela para deixar ela madura, né? Boa para a gente consumir. Tá? E depois disso, tem o processo de filtragem, de filtração da cerveja, por meio de filtro de terra de atomácia, que é esse primeiro equipamento em cima, do lado direito, ou com centrífuga, que seria o equipamento inferior, né? São equipamentos distintos, são resultados distintos e são valores distintos, né, de equipamentos. Isso não vem ao caso agora, mas dá uma limpeza para a cerveja, deixa a cerveja límpida, brilhante, translúcida, né? A gente consegue visualizar bem a cerveja sem ter nenhum particulado sólido dentro dela, tá? Depois dessa filtração, a gente tem o processo de pasteurização da cerveja. Nesse caso aqui, um pasteurizador flash, ele faz uma pasteurização inline, né, contínua, e é uma pasteurização, como o nome já diz, flash, é uma pasteurização rápida, né? Então, ele auxilia na eliminação de micro-organismos, de células das leveduras, né, residual. Ele garante a estabilidade da cerveja, porque durante a pasteurização a gente está inativando qualquer tipo de micro-organismo, de ação que possa ter dentro da cerveja, e mantém a estabilidade dela, tá? Mantém o padrão, né? E nesse processo a gente utiliza o trocador de calor a placas para fazer esse processo de pasteurização. Aqui tem um esquema, um fluxograma, mais ou menos de como funciona essa pasteurização flash, né? A nossa cerveja não pasteurizada, ela entra aqui pela parte inferior cinza, né? Passa pelo processo de aquecimento. Esse processo de aquecimento tem uma temperatura definida, um tempo definido, e faz esse aquecimento com troca de calor, né? Onde a gente tem entrada de água quente do outro lado do trocador de calor, fazendo esse aquecimento até uma temperatura determinada. A gente vai para o retardador, vem para a regeneração, vai para o resfriamento e a cerveja sai pasteurizada. Então, é um processo contínuo e rápido de pasteurização da cerveja, que ele, por ser um processo rápido, ele ganha produtividade, mas na maioria dos casos a gente tem que usar 2 tanques de maturação para fazer esse processo de pasteurização. Então, eu tenho a cerveja não pasteurizada em um tanque, eu jogo ela por meio de bomba para dentro do pasteurizador e retorno para um outro tanque, onde eu vou armazenar a cerveja pasteurizada para posteriormente estar invasando essa cerveja, né? Então a gente acaba tendo os dois lados da moeda, né? Eu tenho ganho de produtividade em tempo, mas eu perco um tanque, né? Que eu estou usando 2 tanques para fazer um processo, entendeu? Então tem esse porém, né? Outro método de pasteurização é a pasteurização por túnel contínuo, que aí a nossa cerveja ela já está envasada, já está dentro de garrafa, dentro de lata, e vai para o processo de pasteurização dentro desse túnel. Esse túnel ele também utiliza vapor de baixa pressão, porque ele tem trocador de calor, serpentina, casco e tubo, trocador a placas, depende do fabricante, né? Então, durante esse processo, ele também tem uma relação de tempo e temperatura para fazer a pasteurização. Ele é um pouco mais demorado do que a flash pasteurização, porque ele vem, as garrafas ou as latas, elas
vão sobre uma esteira, passam por dentro do túnel, recebe spray d'água, né, água quente para iniciar o processo de pasteurização, depois o resfriamento. Então, ele tem todo um tempo de pasteurização ali dentro, né? E a gente também necessita a drenagem de condensado para fazer a extração desse vapor que condensou, para a gente ter uma melhor troca térmica no aquecimento da água, né? Também tem necessidade de, como eu falei antes, reduzir pressão, de controle de temperatura, toda aquela estação que a gente utilizou para mostura e fervura, a gente necessita nesse equipamento também, tá? Então, aqui tem um esquema mais ou menos de como funciona essa pasteurização dentro do túnel, né? A entrada das garrafas, a seção de pré-aquecimento, porque eu não posso simplesmente subir a temperatura sei lá, a cerveja está dentro da garrafa a 10 graus, eu vou subir para 62 graus. Eu não posso fazer isso, né? Porque eu vou dar um choque térmico e vou acabar prejudicando a minha cerveja, a própria garrafa, né? Então, a gente vai pré-aquecendo até chegar na temperatura desejada, passa um tempo determinado e aí vem para a sessão de resfriamento também gradativo, né? Também baixando temperatura de forma lenta para não ocasionar choque térmico, né? E aí vai para o nosso processo de logística, né? E temos o processo de pasteurização por imersão, em quantidades menores de garrafas, né? A gente consegue utilizar esse método. Então, ele também utiliza vapor para fazer o aquecimento de água, por trocador de calor, placas, né? Nesse caso, pode ser um trocadorzinho brasado, que é um trocador um pouco mais em conta, né? Mais simples. E faz o aquecimento da água, pasteuriza a cerveja, depois resfria, todo aquele processo que a gente viu anteriormente, só que numa quantidade menor, num espaço menor, né? E aí a gente, voltando, eu falei da pasteurização, mas tem a parte do envase também, né? Que pode ser, a nossa cerveja ela pode ser envasada em lata, em garrafa de vidro, em garrafa PET, barril, aí todos esses materiais que a gente encontra no mercado, né? Falando um pouco do vapor, né? Por que a gente precisa reduzir vapor para utilizar ele nos equipamentos que a gente viu durante a apresentação? A redução de pressão, a gente melhora a qualidade do vapor. Lembra que durante os cálculos ali, a gente viu o título do vapor, né? O título está diretamente relacionado à qualidade do vapor. A gente melhora a qualidade dele, porque durante a redução de pressão, o excesso de energia que a gente tem dentro do vapor, né? A 10 bar, reduzindo para 3, ele superaquece o vapor e acaba retirando a umidade dele, né? Uma certa proporção, certo? E a gente tem uma maior estabilidade da pressão do sistema também, porque se a gente trabalhar direto com a pressão vinda da caldeira, do gerador de vapor, se oscila a pressão lá na minha geração de vapor, faltou o operador alimentar com lenha, com cavaco, ou caiu a pressão de gás no queimador da caldeira a gás, se oscilar a pressão lá na nossa geração, vai refletir diretamente no nosso equipamento, né? Porque ele está conectado direto entre a geração e o consumidor. Se eu tenho uma redução de pressão próxima ao equipamento, eu trabalho com uma pressão mais alta na minha geração de vapor e reduzo para a minha pressão de utilização no meu equipamento. Então, se oscilar a pressão lá na minha caldeira, eu não tenho esse reflexo diretamente no meu equipamento, porque a minha válvula ela está regulada, está estabilizada para manter os 3 bar de pressão no meu equipamento, né? A não ser que, claro, falte vapor e baixe dos 3 bar de pressão, e aí a gente vai ter, claro, vai afetar o nosso equipamento, né? A redução de pressão ela também preserva a integridade dos equipamentos, né? Como eu comentei, por questão de fabricação, de produção, o fabricante determina uma espessura X na nossa serpentina, então eu reduzo a pressão, preservo a integridade de tudo
e a gente não tem um custo muito elevado de produção também, no caso de fabricantes de equipamentos, né? E a gente tem um ganho energético. Na tabelinha de vapor saturado, a gente consegue acompanhar. Aqui, do lado esquerdo, a gente tem a pressão do vapor absoluta. Então, a gente vai trabalhar com a pressão atmosférica também, considerando 10 bar de pressão manométrica, né? A pressão absoluta em 11, eu desconto a pressão atmosférica para ter os 10 bar, né? Então, a gente pega a energia aqui, o calor latente do meu vapor, 478,3. Essa aqui é a energia que eu tenho disponível no vapor a 10 bar. E eu reduzindo para 3 bar, eu tenho uma energia de 509,8 quilocalorias por quilo de vapor. Tá? Então, a gente pode ver que dá praticamente 40 quilocalorias por quilo de diferença se eu trabalhar com 10 bar de pressão ou com 3 bar de pressão. Então, eu tenho um ganho energético reduzindo a pressão do vapor, além de ter um aumento no volume e um aumento de troca térmica, né? Quando eu reduzo a pressão. O processo de retorno de condensado, em algumas fábricas, eu tenho a minha geração de vapor em um determinado local e a minha fábrica, o meu consumidor, está muito distante. Tem algumas cervejarias que acontece esse tipo de instalação. Então, o purgador, durante o processo de drenagem, ele acaba não conseguindo fazer com que esse condensado vá até o tanque do lado da caldeira, o tanque de condensado. E aí, a Bermo tem à disposição a bomba de condensado, que ela coleta aqui em cima nesse tanque superior, ela coleta todo o condensado proveniente do purgador, ela vai estar instalada próximo ao meu consumidor, as minhas tinas, né, a minha fábrica. Ela vai coletar todo esse condensado, vai descer para esse tanquinho inferior, onde eu trabalho com nível ou por diferencial de pressão, né, por mecanismo de boia de nível ou por diferencial de pressão. E aí, chegando no nível X, eu tenho um auxílio de um fluido motriz, né, um ar comprimido ou próprio vapor, para devolver esse condensado lá para o meu tanque de condensado da caldeira, tá? Então, isso aqui a gente auxilia também vocês em caso de necessidade, a gente está inteira à disposição aí para auxiliar no projeto, né? Por que a gente deve retornar o condensado? Porque a cada 6 graus de temperatura que eu entro na minha caldeira com água aquecida, né, eu economizo 1% de combustível. Então, se eu entrar na caldeira com água a 25 graus, eu estou consumindo um X de combustível, né? Se eu entrar com água na minha caldeira a 80 graus, eu estou economizando, vamos supor, 60 graus é o meu delta de temperatura, então eu não preciso de combustível para aquecer esses 60 graus de água, porque eu já estou entrando com água a 80 na minha caldeira. Então eu só vou precisar aquecer ela de 80 até a temperatura de ebulição pressurizada que a minha caldeira estiver trabalhando, né? Em eficiência energética, a gente pode trabalhar também no aproveitamento de vapor flash, que é o vapor de reevaporação. Então, o nosso vapor, ele troca calor dentro da tina de mostura, de fervura, onde a gente tiver a utilização do vapor, ele condensa e retorna para o meu tanque. Quando ele despressuriza esse condensado, eu tenho uma reevaporação, eu tenho uma nova formação de vapor a baixa pressão. Então, a gente consegue aproveitar essa energia para fazer um pré-aquecimento de água também. Tá? Então, a gente acaba economizando um pouco de vapor da caldeira, né, que já foi gerado, e aproveitando essa energia que a gente está, teoricamente, desperdiçando no nosso retorno de condensado, quando cai lá no tanque, sai a fumacinha no tanque de condensado da caldeira, a gente consegue aproveitar essa energia. Tá? Então, aqui tem uma demonstração do sistema instalado, né? O vapor flash ele tem um volume maior por ter uma pressão mais baixa. Então a gente pega esse vapor flash, passa pelo trocador de calor com água
água cervejeira para fazer o aquecimento e armazena ela num tanque de água quente. São equipamentos que a gente tem à disposição, né? Não necessariamente como é que eu posso falar? Não necessariamente ele tem que ser aplicado, né? Tudo tem que ser estudado, tem que ser feito um cálculo, um dimensionamento, um cálculo de payback, né? Para ver a viabilidade de investimento. Então, tudo isso a Bermo tem um corpo de engenharia à disposição, de vendas, né? Para fazer esse levantamento, essa necessidade junto com vocês, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar hoje. Então, espero que tenha sido proveitoso, que tenham gostado, tenha sido um aprendizado, né? E, Rodrigo, temos alguma dúvida? Não, em princípio o pessoal não postou nenhuma dúvida no chat, então foi bem explicado, cara. Obrigado pela apresentação, é muito bom. E tem um comentário aqui do César Augusto Barroso, obrigado, Wander, muito bom. Esse material também, em breve, ele vai estar disponível já no YouTube e vai estar também, já está, na verdade, sendo transmitido ao vivo no Facebook da Bermo. Então, você já pode acompanhar lá também e rever essa apresentação do Wander. Aguinaldo Casagrande, muito bom dia, muito boa apresentação. Então, bastante elogios aí. Rafael Sinibardi, muito bem explicado, né? Legal. Gente, então aguardando vocês no próximo webinar em 2 semanas aí, conforme a agenda em nosso site. O Aguinaldo tem uma dúvida aqui, ó. Ele está escrevendo a dúvida, então vamos aguardar um instante. Claro. O André Luiz Guarini, né, boa apresentação. O Gustavo Lima Breda, obrigado pela apresentação, muito instrutiva. O André Luiz Guarini colocou essa apresentação, PowerPoint vai ser disponibilizada também? Sim, ela vai ser disponibilizada junto com o certificado de participação digital, então vai em formato PDF posteriormente, até na sexta-feira vocês devem receber. A dúvida do Aguinaldo Casagrande, comparativamente ao uso de resistência elétrica a partir de um volume de braçagem, valeria a pena o uso de vapor? Oi, Aguinaldo. Tem que ser feito um estudo, né, com base em consumo de energia elétrica, que varia conforme o fabricante do equipamento, tá? Tem alguns equipamentos que utilizam resistências de maiores potências, então o teu consumo de energia elétrica vai ser maior, né? Então tem que ser feito um estudo comparativo, tá? A gente pode te auxiliar nisso, né? Então, mas normalmente o pessoal até 250 litros opta por usar resistência, tá? Acima de 500 litros ainda tem alguém que usa também, mas acima de 500, 1000 litros já começa a valer a pena o uso de vapor, porque a gente tem outros consumidores, né, de vapor dentro da fábrica, tá? Legal. Complementando essa informação, a gente está pegando alguns valores típicos de Santa Catarina, tá? Então, para ter uma ideia, uma tonelada de vapor gerado em Santa Catarina com lenha, cavaco, gira em torno de 50, 55 reais. Depende muito do teu poder de compra e tudo mais. No gás, ela gira em torno de 100 a 110 reais a tonelada de vapor. A resistência elétrica, ela está passando fácil de 250 reais a tonelada de vapor. Então, um custo energético envolvido é extremamente alto. Igual o Wander falou, plantas pequenas, né, produções pequenas, 250, 500 litros até, o pessoal opta por energia elétrica para não precisar comprar uma caldeira. Então, espaço físico muito reduzido. Agora, plantas maiores, aí o pessoal já vem buscando aí realmente o vapor, gerador de vapor instantâneo. Wander, o Mauro Luiz Moraes colocou aqui, boa apresentação, teria como no próximo falar só de lavagem de barris por vapor? Fez algum comentário? A lavagem de barril, o pessoal tem algumas fábricas que utilizam somente o SIP, né, para fazer essa limpeza do barril, e o vapor para fazer a parte de esterilização, né? Então, eu não tenho muito conhecimento nessa parte de lavação de barril, tá? Mas eu posso procurar informação e te
entro em contato contigo depois e a gente pode bater um papo aí, pode conversar a respeito. O meu contato, Mauro, ele está aí na apresentação. Se tu quiser me mandar um WhatsApp, a gente vai conversando aí. Tá bom? Joia. Beleza, Vander. Obrigado a todos pela participação. Até o próximo webinar em 2 semanas. Ótima semana a todos. Obrigado, pessoal. Fiquem com saúde, fiquem a salvo do coronavírus e se cuidem.